Como tornar os seus estudos mais leves? Primeiramente, eu gostaria que você entendesse que de nada adianta você assistir a esse vídeo aqui que eu irei disponibilizar para você e automaticamente, assim que você terminar esse vídeo, você pular para o próximo vídeo e pula para o próximo vídeo, pula para o próximo vídeo, ignorando o que eu vou falar aqui para você. Eu convido você a pelo menos tentar refletir sobre tudo isso aqui que eu estou falando, anotar tudo que eu vou falar aqui e pelo menos tentar colocar em prática, ok? Então, após terminar esse vídeo, não passe para outro vídeo e depois não passe para outro vídeo, não fique vendo um vídeo atrás do outro, porque essas informações valiosíssimas que eu vou disponibilizar para você aqui vai entrar no ouvido e vai sair no outro, ok? Então, pelo menos anote e faça uma leve reflexão, ok? O tema desse vídeo é como tornar os estudos mais leve ou menos pesado, ok? Você que vai diferenciar essa palavra aí, ou mais leve ou mais pesado, fica ao seu critério. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: quando você começa a estudar para concurso público, os seus problemas parecem que aumentam. Por quê? Porque você vai ter que ir totalmente contra as suas vontades na maioria das vezes. Às vezes você tem vários hábitos instalados na sua rotina e você vai ter que obrigatoriamente tirar vários hábitos que te afastam dos seus estudos e instalar vários hábitos que te aproximam dos seus estudos. Isso não é uma tarefa simples, isso não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária, ok? Então, a partir daí vão surgindo vários problemas. E você precisa identificar, eu vou falar pela terceira vez, você precisa identificar o que eu vou falar para você aqui agora. Eu demorei anos para chegar nessa conclusão. Então você precisa identificar, anota aí, você precisa identificar quais foram os problemas que você está enfrentando agora, que você criou, e quais foram os problemas denominados a cruz que Deus lhe deu para você carregar. Vou repetir. Você vai identificar a partir de agora quais são os problemas que você está tentando resolver, está vivendo com eles, e a própria cruz que Deus lhe deu. Tem até um ditado que fala assim, né? Cada um carregue a sua cruz. Não tem esse ditado? Então, esse ditado é porque saiu de lá da Bíblia, ok? Eu não estou falando de religião, ok? Estou falando da Bíblia. Então, a primeira coisa, você vai identificar isso daí. Por que isso, Alexandre? Por que se eu identificar quais são os problemas que eu mesmo criei e qual é a cruz que Deus para eu carregar, o que significa na prática? Significa na prática o seguinte: quando você consegue identificar, você consegue dividir, separar a cruz que Deus deu para você carregar, você tem a absoluta certeza que você vai aguentar carregar essa cruz até o dia da sua posse e o final vai ser um final feliz, o final vai dar tudo certo. Por quê? Porque quando Deus, Ele disponibiliza uma cruz para a gente carregar, Ele sabe os nossos limites, Ele sabe quando Ele vai ter que enviar alguém para dividir esse peso com a gente, Ele sabe qual é o momento que você vai estar muito fraco, que Ele vai ter que segurar um pouco o peso dessa cruz. Ou seja, Ele já viu o nosso destino, Ele já sabe de tudo o que vai acontecer lá na frente. Então, se você percebeu que esse problema aí ou esses problemas que você está carregando agora, atualmente, é uma cruz que Deus disponibilizou para você, você pode ficar super, hiper, mega tranquilo que seus estudos vão ficar mais leve, menos pesado. Só
aconteceu esse fato comigo quando eu comecei a interpretar dessa forma os problemas que eu tinha, ok? Agora, se você identificar que esse problema aí, ou esses problemas, foi você que criou por livre e espontânea vontade, aí não tem jeito, dá seu jeito para você resolver isso daí. Não tem para onde correr, você vai ter que usar técnicas mirabolantes, estratégias, vai ter que pedir ajuda para A, B, C ou D, para você resolver esse quinhão aí, esse problema. E ainda assim existe a dúvida de se esse final vai ser feliz ou não, se você vai conseguir resolver esse problema ou não. Agora, se for uma cruz que Deus disponibilizou para você, certeza absoluta que você vai conseguir carregar esse problema até o final, ok? Alexandre, como é que eu sei identificar se o problema foi eu que criei ou foi uma cruz é a minha cruz que Deus me deu para eu carregar? É quando você, todos os dias na manhã, você acordou, você vai pedir aval aos céus para você tomar qualquer tipo de decisão, sobretudo aquelas decisões sensíveis. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de decisão sensível para trazer para o dia a dia. Você começar um relacionamento com uma pessoa, casar com uma pessoa, noivar com uma pessoa, arrumar um emprego, você arrumar uma nova amizade, você iniciar um projeto de vida. Isso tudo são decisões hiper mega sensíveis, que não é todo dia que você toma esse tipo de decisão. Então, antes de você tomar esse tipo de decisão, eu recomendo que você comece a pedir aval aos céus. Alexandre, como é que eu vou pedir aval aos céus? Com uma simples oração do seu jeito. Toda vez de manhã que você acordar, você fala: Deus, eu entrego a minha vida mais uma vez nas suas mãos, e que seja feita a sua vontade e não a minha. Por mais que a sua vontade, ela contraria a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Quando você pedir aval aos céus dessa forma, você pode ter certeza que o que acontecer no percurso aí, né, você está estudando para concurso público, o que acontecer nesse percurso vai ter validade, vai ter homologação, vai ter a sanção, vai ter o aval dos céus. Então você pode ficar super, hiper, mega tranquilo que no final vai dar certo. Pode demorar mais, pode acontecer milhares de coisas no meio do caminho, mas você vai ficar com a consciência leve, tranquila de que aquilo dali é uma coisa que foi permitida pelos céus para que você passe para o próximo nível. Então você vai continuar estudando tranquilamente, sem nenhum estresse, e por mais que esteja doendo, pode estar doendo, mas você fala assim: isso aqui está com a permissão de Deus. Agora, o problema que você criou, não tem para onde correr. Vou dar um exemplo clássico aqui. A gente tem muito de ficar se comparando na internet com as pessoas. Então você está estudando para concurso público, você olha para fulano, para Bertano, e fala assim: pô, fulano passou para o cargo tal, Bertano passou para o cargo Y. Pô, eu queria ser fulano, eu queria ser Bertano. Ou seja, a gente fica se comparando com os problemas de fulano e Bertano. Mas a gente não tem o hábito de comparar o tamanho da cruz que cada um carrega. São coisas distintas. A cruz essa disponibilizada por Deus. A gente não tem esse hábito de comparar a cruz. Quando você compara a sua cruz com a dos outros, você vai ver que seus estudos vão ficar muito mais leves. Vou dar um exemplo clássico aqui. Eu conheci um cara, quando eu tomei posse no meu segundo concurso, que o sujeito, ele era deficiente visual. Aí, naquele momento ali, eu fui fazer altas reflexões sobre as reclamações que eu fazia dos meus problemas. E aquilo dali me incentivou a chegar nesse nível de conclusão que eu estou passando para você aqui agora. Que eu falei assim: opa, calma aí. Se eu me comparar, se eu comparar a minha cruz com a cruz desse cara, talvez eu nem iria conseguir carregar a cruz desse cara, de tão pesada que é. O sujeito ele tem que passar em concurso público enxergando já é uma luta. Imagine você sendo deficiente visual, sem enxergar nada.
Já parou para pensar nisso? E você vai se deparar com essa galera. Quando você for tomar posse lá no seu concurso, você vai se deparar com cada uma que você vai falar assim, cara, talvez se eu estivesse carregando a cruz desse cara aqui, eu não ia aguentar não, ele vai ficar pelo meio do caminho. Então, esse vídeo é super, hiper, mega importantíssimo. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão profunda sobre esse tema. Como tornar os meus estudos mais leves, como tornar os meus estudos menos pesados. Como é que você vai fazer isso? Primeiro você vai identificar o problema que está tirando sua dor de cabeça, aquele problema que está te incomodando, está te causando um certo desconforto. Identificando esse problema, você vai verificar se foi você que construiu esse problema ou se é a cruz que Deus lhe deu. Deus dá uma cruz para cada um. Próximo ponto, você vai identificar se todo dia pelas manhãs você está fazendo essa oração. Deus, eu entrego o meu dia nas suas mãos, eu entrego os meus estudos nas suas mãos, eu entrego os meus projetos de vida nas suas mãos, eu entrego o meu destino nas suas mãos. E que seja feita a sua vontade e não a minha. Eu quero muito passar no concurso XYZ, mas que seja feita a sua vontade. Se você fizer isso, você está pedindo aval, sanção, homologação dos céus. A partir dali, você vai começar a interpretar o mundo real de outra forma, como eu interpreto. Eu demorei anos para chegar nesse ponto. E esse camarada que era deficiente visual, ele acionou um gatilho na minha cabeça em relação a isso. E eu fui estudando, e eu cheguei a essa conclusão. Eu falei, opa, calma aí. O grande problema do peso que o concurseiro coloca no processo de aprendizado dele, ali enquanto ele está estudando, enquanto ele está na trajetória dos estudos dele, o grande problema em relação a peso é porque ele não consegue interpretar o mundo real dessa forma. Quando ele começar a interpretar o mundo real dessa forma, pronto, os estudos dele vão se tornar mais leves, menos pesados. Porque tudo que for acontecendo no meio do caminho, caraca, deu errado isso, que deu errado aquilo, que deu errado isso, que deu errado aquilo, que deu errado isso, que deu errado aquilo. Opa, você vai lembrar desse vídeo. E você vai falar assim, não, mas calma aí. Deu errado? Deu. Tá doendo? Tá pesado? Tá. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, de manhã, quando eu acordei, eu fiz aquela danada daquela oração. Então, tá entregue nas mãos de Deus. Eu tenho que trabalhar forte, eu tenho que estudar forte, investir nos meus estudos, eu vou fazer a minha parte. Eu não estou falando também para você só colocar sua vida nas mãos de Deus, ter o aval dos céus e ficar de braço cruzado. Isso é coisa de maluco. Eu estou falando que você vai continuar fazendo a sua parte e os problemas que forem acontecendo, você já sabe que você tem o aval dos céus, a sanção, a homologação dos céus para que esses problemas aconteçam na sua vida. Cuidado que existem problemas e existem desafios. Pode ser que você esteja confundindo um problema, um desafio que seja um problema que seja um desafio. Agora, se você criou esse problema, aí é com você, não é mais com Deus. Se você identificar esse problema que foi eu que criei, aí você dá seu jeito sozinho para você resolver aquilo dali. Não existe mágica, não existe mágica. Dá seu jeito para você resolver aquilo dali sozinho, ok? Por exemplo, se você for sair de um emprego sem pedir o aval dos céus antes, sair porque você tá casmurro, ou tá casmurra, ou você não gosta mais do seu patrão, ou você não gosta mais daquela atividade. Então, se você sair sem pedir o aval dos céus, problema seu. Dá seu jeito depois que você vai ficar desempregado, ou vai trabalhar em outro lugar, aí tem os problemas do outro lugar, você dá seu jeito sozinho. Agora, se você antes pedir o aval dos céus, fique super, hiper, mega tranquilo, porque é a cruz que Deus disponibilizou para você. Ele sabe até quando você suporta. E Ele vai disponibilizar meios, vão acontecer fatos no meio do caminho aí, vai disponibilizar meios para você, para que você consiga atravessar esse percurso da melhor forma possível, ok? Então esse vídeo eu gostaria que não fosse mais um vídeo que você assistisse na internet. Eu gostaria que você não pulasse para o próximo vídeo antes de você parar, refletir sobre isso que eu estou falando aqui, ou pelo menos
você anotar e verificar o que fez sentido para você aqui ou não e tentar colocar em prática a partir de agora. Se você colocar em prática a partir de agora esse ensinamento que eu trouxe para você, que eu demorei anos para chegar nesse nível de compreensão e de consciência, eu tenho certeza, eu tenho um grau razoável de certeza que os seus estudos vão se tornar mais leves ou menos pesados, ok? Fique com Deus, boas energias, eu faço voto de saúde, de paz e de prosperidade para você. Você não deixe de curtir esse vídeo, enviar esse vídeo para mais pessoas, envie para um amigo seu que esteja estudando para concurso público, envie no grupo da sua família, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, tamo junto, misturado e até o próximo vídeo.